Olá, queridos do nono ano, tudo jóia? Hoje, dando continuidade à aula de ciências na parte de química. Vou trabalhar com vocês fenômenos, substâncias e misturas. Bom, as transformações, que ocorrem na matéria. A matéria é tudo que existe, tem massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria ela é formada, por elementos químicos, que são os átomos. Então, o conjunto de átomos vão formar as moléculas e sequencialmente formando a matéria. Então, dentro dessa questão de transformação da matéria, eu tenho os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. E aí, qual a diferença entre eles? Então, os fenômenos físicos são aqueles em que não se altera a composição química da matéria, ou seja, não há formação de novas substâncias. Por exemplo, a quebra de um tijolo. Se quebrar o tijolo, você mudou o formato, mas o elemento, a característica dele continua lá. Já os fenômenos químicos são aqueles onde há alteração na composição química da matéria, ou seja, a formação de novas substâncias com um rearranjo de átomos. Um exemplo, a queima do papel. Então, se queimou o papel, ele deixa de ser papel, ele vai ser um conjunto de cinzas e gases que foram liberados durante a queima, beleza? Bom, exemplos, dos fenômenos físicos. Então, o fenômeno físico ele ocorre quando, por exemplo, existe a mudanças de estado físico. Por exemplo, o gelo derretendo, formando a água, estado líquido. Então é uma mudança de estado apenas, porque a água ela estava no estado sólido e passou para o líquido, mas continua sendo água. Derretimento de metais, por exemplo, como na imagem, se for ferro, então o ferro que a gente está mais acostumado, ele é no estado sólido, mas quando superaquecido, ele passa para o estado líquido, mas continua sendo ferro. Amassar ou rasgar um papel, então você altera o formato. Nesses casos aí que eu dei o exemplo, não ocorreu alteração química, então foi um processo, um fenômeno físico. Já no químico, por exemplo, temos a queima de uma vela, o processo de respiração, decomposição, produção de queijo, entre outros, E as características visuais dos fenômenos químicos, elas são evidentes. Por exemplo, liberação de gás, mudança de cor, formação de sólidos, liberação de luminosidade, liberação de calor. Esses são alguns efeitos que podem ser observados nos fenômenos químicos. Mas nem sempre, uma reação química vai apresentar necessariamente uma dessas características. Bom, então como eu já adiantei antes, a matéria é constituída por átomos e vão formar substâncias. Então aqui nesse esquema que eu montei para vocês, a matéria é formada por átomos. Cada átomo corresponde a um elemento químico. E a união entre átomos formam as moléculas, as substâncias. Então olha só, uma bolinha azul, melhor, azul de H mais outra bolinha azul de H forma H2. Na de baixo, duas bolinhas H mais uma de O, H2O, formou outra molécula. Então o elemento químico sozinho ele é o átomo, em conjunto ele forma molécula. E aí temos aqui, substância química. O que é uma substância química? É uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Ou seja, cada substância tem a característica específica dela. Temos a substância pura, que é todo tipo de matéria formada por um único tipo de átomo ou molécula. Um único tipo de átomo ou moléculas de mesmo átomo, de mesmo elemento químico, são denominadas substâncias puras. E aí a gente tem a substância pura simples e a substância pura composta. A substância pura simples, então, são as substâncias que são formadas pela combinação de átomos de um único elemento químico, como por exemplo o gás hidrogênio, H2, que são essas duas bolinhas representadas verde, ou o ozônio, O3, representada por essas três bolinhas azuis. Então, o mesmo elemento químico repetido 3 vezes formou a substância pura simples. Aqui, novamente, o exemplo, na tabela. Então, H2, duas bolinhas iguais.
o gás oxigênio, O2, 2 bolinhas iguais, o ozônio, O3, 3 bolinhas iguais. E a composta? Então, temos a substância pura composta, que são formadas pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos químicos. Então, olha só no exemplo. Água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é o H2O. Então, 1 de oxigênio, 2 de hidrogênio. Temos 2 elementos diferentes. Ou o ácido clorídrico, que é HCl, formado por um átomo de hidrogênio e um outro de Cl, ou seja, 2 elementos diferentes, por isso substância pura composta. Aqui novamente o exemplo, né? Você distingue pelas cores, tá bom? Analisa aí com calma. E do que eu falei, o exemplo, a simples ela tem, né, a característica de ser constituída por elementos iguais e a composta por elementos químicos diferentes. Substâncias puras, elas têm algumas características fundamentais, né? Por exemplo, as unidades estruturais, que elas formam moléculas ou conjuntos iônicos e são quimicamente iguais. Composição é sempre fixa, né? Do que decorre as propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão e ebulição. E nesses casos, né, a temperatura se mantém inalterada. Então, olha só o gráfico, tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nesse exemplo, você vê que o ponto de fusão ele parte ali do 0 graus, digamos que seja aqui da água, né, essas temperaturas de 0 e 100. Então, no 0 grau, a linha tracejada ela segue até o S mais L, que é o sólido líquido. Veja que a linha é reta, a linha vermelha. Na parte da ebulição também, a linha tracejada segue, vai até o L mais G e a linha continua vermelha reta. Por quê? É uma substância pura, então ela permanece, né? As características dela é inalterada. Mas aí temos a mistura. Mistura é formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma dessas denominada componente. As misturas, depois vocês vão ver que vai ser um gráfico um pouco diferente do anterior. E elas têm algumas características, por exemplo, a fase, né? Que em uma mistura é cada uma das porções que representa o aspecto homogêneo ou uniforme. A mistura pode ser homogênea, quando ela aparenta ter, né, uma única fase, ou heterogênea, quando ela tem mais de uma fase, pelo menos 2. Então, analisando a comparação gráfica, olha que na mistura tem a linha vermelha, e olha como a linha vermelha está inclinada, ou seja, por ser mistura, ela não tem a característica fixa em relação ao grau de ponto de fusão e ao grau de ponto de ebulição, diferente aqui de baixo da substância pura, como eu já falei anteriormente. O exemplo de algumas misturas, por exemplo, água mais açúcar dissolvido vai apresentar uma única fase. Dizemos que nesse caso é uma mistura homogênea, uma única fase. Óleo mais água, 2 fases, vocês observam 2 coisas, então heterogênea. A água gaseificada, a mesma coisa, vocês analisam 2 fases, então heterogênea. Aí temos o leite, que é uma incógnita, porque o leite tem, olhando ele, você vai ver que a olho nu ele tem apenas uma fase, porque ele é branquinho lá, bonitinho. Mas quando leva-se ao microscópio, é observado gotículas de gordura. Então, quando tem, né, a gotícula de gordura e mais o líquido, e isso é visto no microscópio, é suficiente para considerar 2 fases. Então, o leite é considerado uma mistura heterogênea. Apesar de a olho nu você ver uma coisa só, se for olhado ao microscópio, qualquer mistura que é observada ao microscópio e apresentar mais de uma fase, ela vai ser considerada heterogênea. Aqui alguns outros exemplos, né, para vocês analisarem se é homogêneo ou heterogêneo.
Vocês vão ver que todos é heterogêneo. E o granito aqui, né, do lado direito, que ele é heterogêneo porque cada cor que ele apresenta é um elemento químico diferente. Então, os pontinhos preto é um, o branco é outro e o mais amarronzado é outro, tá bom? Aqui embaixo vocês observam, né, a quantidade de fases que pode ser colocado, né, a nomenclatura de bifase quando é 2, trifásica 3 ou polifásica 4. Bom, resumão, né, de tudo que foi até agora. Falei sobre os sistemas materiais, substância pura e mistura. Substância pura temos a simples e a composta, na mistura homogênea e heterogênea. Misturas homogêneas, elas podem ser, né, substâncias puras ou de mistura de uma única fase. Por exemplo, misturar álcool e água vai ser duas substâncias diferentes, mas você vai observar apenas uma fase. Enquanto que nos heterogêneos, as misturas elas aparentam, né, sempre mais de uma fase. E quando são substâncias, né, em mudança de estado físico, por exemplo, gelo colocado na água. E aí, é homogêneo ou heterogêneo? É heterogêneo, porque você vê duas fases. Ah, mas o gelo não é água em estado sólido? É, mas não está ocorrendo uma mistura homogênea, tá? Então a gente considera mistura heterogênea. Bom, a aula de hoje corresponde, né, às atividades que vocês vão fazer na página 162 e 163. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, tá joia, galera? Até a próxima, tchau, tchau.